A partir de agora, na Rádio da Família. Abre, Senhor, os meus olhos com o seu poder. Caminhando com Jesus. Acredite, se Deus é por nós, quem será contra nós? A paz esteja com você, meu querido irmão e minha querida irmã. Seja louvado nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Vamos caminhar com Jesus em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Inspirai, ó Senhor, as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Santíssima Virgem Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Castíssimo São José, patrono da Igreja, rogai por nós. Jesus entra em comunhão conosco na medida em que entramos em comunhão com Ele. Vamos aprender com o Padre Léo. Jesus só faz essa pergunta, não é nem na hora da euforia e nem na hora da tristeza. Jesus vai na intimidade. E essa é a pedagogia dele. Com Zaqueu ele não fez assim também? Quando Jesus encontrou-se com Zaqueu, Zaqueu estava lá em cima da árvore. Ele podia ter falado lá, todo mundo ia ouvir. Ou ele podia ter falado na hora que Zaqueu caiu no chão, para levantar o Zaqueu. Não, ele falou quando foi na casa de Zaqueu. Nós celebramos esses dias a festa de São Mateus, não celebramos? Terça-feira. Lembra do Evangelho de São Mateus? Capítulo 9, versículo 9. Mateus estava sentado cobrando imposto. Jesus passou e disse o que para ele? Segue-me. Versículo seguinte, versículo 10. Jesus estava sentado na casa de Mateus. Uai, então deixasse Mateus sentado lá, me dava lucro, estava sentado lá cobrando imposto. Aí Jesus disse para Mateus: segue-me, segue eu, segue a mim, me segue. E o versículo seguinte, Jesus vai na casa de Mateus e diz que ele estava sentado. O que é sentado? É íntimo, sereno. A pessoa agitada, ela não senta, ela fica andando para lá para cá, achando que vai resolver o problema. Coça a cabeça, liga o celular. A síndrome do celular é espetacular. A pessoa se sente a pessoa mais importante desse mundo. Eu tenho tanto dó e raiva dessas pessoas. É uma pena. Eles ficam desfilando na frente dos outros. Não, sim, senhor. Sim, manda, não pode mandar, pode, mas faça isso imediatamente. Tá bom, tá. Olha, eu vou desligar, tá, tchau. Falou com ele lá, deu certo, falou, ah tá, não tem problema não, olha, eu tô chegando, viu, Tem um botãozinho em cima, chama Power. É pra você apertar ele ali. Aperta naquele Power, desliga aquele negócio na hora, rapaz, é beleza. Hoje as pessoas não têm intimidade nem para falar no telefone. Parece que desfila para todo mundo ir, nervoso, agitado, corre lá, corre para cá. Calma, não adianta, resolve. Não, então calma. Senta aí, espera para ver. Você pode resolver o problema? Não, então já está resolvido. Mentira isso? Está resolvido. Jesus só vai entrar em comunhão conosco na medida em que nós entrarmos em comunhão com Ele. Intimidade. Os problemas da minha vida íntima, eu não posso falar para qualquer um. Gente, vocês já notaram como as pessoas hoje em dia expõem as intimidades assim à torta direita? Que coisa medonha, que coisa nojenta. Quando eu vejo uma pessoa contando a intimidade da outra, eu fico com nojo de quem conta. Que nível de pessoa é essa? Eu nunca na minha vida vi uma discussão, ouvi uma discussão de papai e mamãe, nunca
nunca na minha vida mamãe chegou, nem depois que eu era padre, e falou: meu filho, seu pai está com isso, seu pai falou aquilo. Nunca, nunca. Eu tenho um irmão que morreu com 45 anos de idade. Hoje fui conhecer o neto dele. 45 anos de idade, morreu de tanto beber cachaça. Nunca a esposa dele falou para um filho, para uma das filhas: seu pai não presta. Nunca. Isso é amar. Tem problema? Misericórdia. Misericórdia é você colocar o coração em cima da miséria do outro. Cubra a miséria do outro com o seu coração. Tem problema? Guarda. Resguarda um pouco. Resguardar é isso. É você esperar um pouco. Não expõe as coisas. Mas hoje não. O sujeito sai falando: eu saí com fulano, saí com ciclano. Tem revistas que vendem no Brasil 400 mil exemplares por semana. Porque a única coisa que sabe fazer é: o artista tal saiu com a fulana saiu com o ciclano, fulano largou do ciclano, fulano largou do beltrano, fulano está fazendo isso, ciclano está fazendo aquilo. Perde. É uma vulgarização da sexualidade, uma vulgarização da intimidade, da fé, dos problemas. Isso não é de Deus. Por isso que a pessoa desanima, pois só se alimenta do que não presta. Por que você desanima? Porque eu expulso o ânimo. Eu não alimento. Ânimo vem do latim anima, alma. A alma vem de ânima. A pessoa é desalmada e torna-se desanimada. Mas desanimada também é a pessoa triste. A pessoa está sempre para baixo, só sabe fazer reclamar. Você pergunta como vai, ela conta. Louco. E a curiosidade alheia. Meu Deus, a preocupação que tem para saber a vida dos outros. Prostro diante do meu Senhor, meu peito estremece, meu amado está aqui, tão perto de mim. É a união de quem não é com aquele que é. Eu fico enamorado com esse olhar de amor. Intimidade divina é ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz. Intimidade divina é ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz. Quando eu adentro a tenda da oração, as duas sedes se saciam enfim. É a união de quem não é com aquele que é. Assim eu te contemplo face a face, Senhor. Intimidade divina é ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz. Intimidade divina é ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz. Intimidade
ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz. Intimidade divina, ser amigo daquele que é estar por perto, no peito, querer ouvir somente sua voz. Caminhando com Jesus e o Evangelho do dia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Anúncio do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus foi para o outro lado do mar da Galileia, também chamado de Tiberíades. Uma grande multidão o seguia, porque via os sinais que ele operava a favor dos doentes. Jesus subiu ao monte e sentou-se aí com os seus discípulos. Estava próxima a Páscoa, a festa dos judeus. Levantando os olhos e vendo que uma grande multidão estava vindo ao seu encontro, Jesus disse a Filipe: Onde vamos comprar pão para que eles possam comer? Disse isso para pô-lo à prova, pois ele mesmo sabia muito bem o que ia fazer. Filipe respondeu: Nem 200 moedas de prata bastariam para dar um pedaço de pão a cada um. Um dos discípulos, André, o irmão de Simão Pedro, disse: Está aqui um menino com 5 pães de cevada e 2 peixes. Mas o que é isso para tanta gente? Jesus disse: Fazei sentar as pessoas. Havia muita relva naquele lugar, e lá se sentaram aproximadamente 5.000 homens. Jesus tomou os pães, deu graças e distribuiu-os aos que estavam sentados, tanto quanto queriam, e fez o mesmo com os peixes. Quando todos ficaram satisfeitos, Jesus disse aos discípulos: Recolhei os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Recolheram os pedaços e encheram 12 cestos com as sobras dos 5 pães, deixadas pelos que haviam comido. Vendo o sinal que Jesus tinha realizado, aqueles homens exclamavam: Este é verdadeiramente o profeta, aquele que deve vir ao mundo. Mas quando notou que estavam querendo levá-lo para proclamá-lo rei, Jesus retirou-se de novo, sozinho para o monte. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Agora, a homilia diária com o Padre Paulo Ricardo. Meus queridos irmãos, nós iniciamos a leitura do capítulo 6 do Evangelho de São João, que inicia com a multiplicação dos pães. Tudo isso está dentro de um quadro geral em que São João vai nos brindar com uma das páginas mais belas do Evangelho, que é o discurso de Jesus a respeito do pão da vida. Vamos então, nesta perspectiva, ler este Evangelho de hoje. O Evangelho da multiplicação dos pães é um evangelho onde Jesus nos pede a fé. E isto se apresenta de forma muito clara desde o início. Jesus pergunta aos discípulos: onde vamos arranjar dinheiro para dar de comer a tanta gente aí? Como é que a gente vai fazer para arranjar comida para eles? A reação dos discípulos, né, é de perplexidade. Mas o Evangelho diz que Jesus fez isso para colocá-los à prova. Aqui nós vemos então a realidade da igreja. A igreja, ela é esta casa de Deus onde uma multidão veio em busca de alimento. Nós, padres, os bispos, somos aqueles apóstolos que precisam dar de comer a este povo.
Mas quantas e quantas vezes na nossa pastoral nós contamos mais com as nossas forças do que com a presença do Cristo ressuscitado? Quantas vezes nós estamos verdadeiramente colocando nossas esperanças em nós? E com isso, quem coloca a sua esperança no ser humano está plantando desespero, porque é o que ele vai colher. Vejam, Jesus quer nos colocar diante de uma realidade muito clara. Sim, a igreja precisa fazer algo. A igreja precisa dar de comer às multidões, mas os recursos que nós temos, os pães e os peixinhos que nós temos são tão pobres, humanamente pobres e claramente insuficientes. Numa mentalidade mundana, muita gente quer fazer da igreja uma empresa. E por isso, ao invés de pregar o Evangelho e crer e confiar na intervenção divina e na graça, as pessoas começam a fazer planos de marketing, formas de promover, não é, a igreja como empresa, para que ela seja um empreendimento de sucesso. Ora, isso não funciona. Isso não funciona porque o jeito de Deus agir é como está no Evangelho de hoje. Ou seja, Deus gosta de agir exatamente quando está demonstrado, claro e patente, né, a desproporção entre os esforços humanos, os recursos naturais e aquilo que é a ação divina, os recursos sobrenaturais da graça. Deus gosta de nos deixar perplexos, de nós vermos que o nosso esforço e o nosso trabalho foi tão pouco e o efeito tão extraordinariamente sobrenatural, abundante. É assim. A multiplicação dos pães nos mostra a dinâmica através da qual cresce a Igreja de Cristo. Quando tudo humanamente está disposto para que haja crescimento, é aí que acontece o maior e o grande fracasso. Quando tudo humanamente parece falir, ali intervém a graça divina, intervém o Cristo com a sua ressurreição. Essa é a dinâmica da Páscoa, esta é a verdade do Evangelho. Pela cruz para a ressurreição. Quando tudo parece um grande fracasso, aí acontece a grande vitória. É este o caminho do Cristo. Esta é a forma de ele agir em nossa vida. Por isso, não somente na pastoral, mas na sua vida espiritual também. Deixe que Deus haja. Faça generosamente o seu pouco. Deus irá lhe retribuir com uma graça sobrenatural, dando a você uma vida que vem do alto. Deus abençoe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Tu te abeiraste da praia, não buscaste nem sábios nem ricos, somente queres que eu te siga. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti. Buscarei outro mar. Tu
Sabes bem que em meu barco eu não tenho espadas nem ouro, somente redes e o meu trabalho. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Senhor, tu me olhaste nos olhos a sorrir, pronunciaste meu nome lá na praia. Eu larguei o meu barco junto a ti, buscarei outro mar. Agora você ouve o Catecismo da Igreja Católica. Deveres dos membros da família. Deveres dos filhos. Números 2214 a 2217. A paternidade divina é a fonte da paternidade humana. É o fundamento da honra devida aos pais. O respeito dos filhos, menores ou adultos, pelo pai e pela mãe, alimenta-se da afeição natural nascida do vínculo que os une e é exigido pelo preceito divino. O respeito pelos pais é produto do reconhecimento para com aqueles que, pelo dom da vida, por seu amor e por seu trabalho, puseram seus filhos no mundo e permitiram que crescessem em estatura, em sabedoria e graça. Honra teu pai de todo o coração e não esqueça as dores de tua mãe. Lembra-te que foste gerado por eles. O que lhes darás pelo que te deram? O respeito filial se revela pela docilidade e pela obediência verdadeiras. Meu filho, guarda os preceitos de teu pai. Não rejeites a instrução de tua mãe. Quando caminhares, te guiarão. Quando descansares, te guardarão. Quando despertares, te falarão. Um filho sábio ama a correção do pai, e o zombador não escuta a reprimenda. Enquanto o filho viver na casa de seus pais, deve obedecer a toda solicitação dos pais que vise ao seu bem ou ao da família. Filhos, obedecei em tudo a vossos pais, pois isso é agradável ao Senhor. Os filhos têm ainda de obedecer às prescrições razoáveis de seus educadores e de todos aqueles aos quais os pais os confiaram. Mas se o filho estiver convicto em consciência de que é moralmente mal obedecer a tal ordem, que não a siga. Quando crescerem, os filhos continuarão a respeitar seus pais. Antecipar-se-ão aos desejos deles, solicitarão de bom grado seus conselhos e aceitarão suas justas admoestações. A obediência aos pais cessa com a emancipação dos filhos, mas o respeito, que sempre lhes é devido, não cessará de modo algum, pois tal respeito tem sua raiz no temor de Deus, um dos dons do Espírito Santo. Amo
pra continuar e poder gritar bem forte. Não desista sem tentar. Te aceito nessa hora e tenho a chance de te perdoar. Choro, mas sei que tu não podes ver. Deus é meu colo e com ele aprendo a viver. Ouço os teus segredos e dou a Deus em oração. Dou a ti o meu respeito, toda a admiração. Te reconhecer perfeito e com direito de errar. Descobrir que há força em ti, saber que dá pra continuar e poder gritar bem forte. Não desista sem tentar. Te aceito nessa hora e tenho a chance de te perdoar. O Santo do Dia, com o Padre Alex Nogueira. No dia 2 de maio, nós celebramos Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja. Nasceu no ano de 295 e morreu no ano de 373. Ele, antes de ser bispo, como diácono, auxiliou o seu bispo no Concílio de Nicéia, que queria resolver os problemas da heresia do arianismo, também de outras controvérsias. O arianismo que dizia que Jesus era inferior a Deus Pai. E, portanto, afirmada a fé católica que Jesus é uma só pessoa em duas naturezas, verdadeiro Deus, verdadeiro homem, e que ele não é distinto do Pai e do Filho no sentido de ser inferior, mas, pelo contrário, eles estão no mesmo grau de divindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós temos aqui Santo Atanásio, depois como bispo de Alexandria no Egito, o grande defensor da divindade de Jesus Cristo contra a heresia do arianismo. Porém, esta heresia já estava muito bem estruturada e tinha bastantes seguidores, os quais perturbaram a vida de Santo Atanásio como bispo de Alexandria nos 46 anos que ele foi bispo, com muitas perseguições e calúnias contra Santo Atanásio. Ele foi exilado por 5 vezes. Dentro dessas vezes de exílio, ele teve a oportunidade de ficar afastado no deserto, onde conheceu monges e pôde então ter acesso à vida de Santo Antão. Tanto que ele é um dos responsáveis pela escrita da vida de Santo Antão, aquele eremita do deserto. Santo Atanásio, perseguido por diversas vezes, mas sempre fiel à fé católica, defensor desta fé e nunca abandonou a sua missão episcopal em Alexandria. Sabemos muito bem que ele foi caluniado, mal interpretado pelos imperadores romanos e assim até mesmo afastado da igreja por um período, mas esteve sempre fiel à fé católica e às decisões do Concílio de Nicéia, que aconteceu no ano de 325. Hoje, nós pedimos a intercessão de Santo Atanásio para que tenhamos o reto discernimento em escolher sempre o caminho da verdade e da fé que da Igreja recebemos e nela sinceramente professamos. Rezemos agora pedindo a intercessão de Santo Atanásio, bispo e doutor da Igreja, doutor pelos seus escritos, pela sua defesa da fé e por, de fato, ser um homem com um caminho seguro para o céu. Deus eterno e todo-poderoso, que nos destes em Santo Atanásio, um exímio defensor da divindade de vosso Filho, concedei-nos por sua doutrina e proteção, crescer continuamente no vosso conhecimento e no vosso amor.
que por suas preces alcancemos, segundo a vontade de Deus, o que pedimos nesta oração. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo Atanásio, rogai por nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Fique na paz e na alegria que vem de Jesus.
Você está ouvindo na Rádio da Família. Caminhando com Jesus. Aos cristãos de todos os tempos, Maria mostra-se como aquela que prova uma viva compaixão pelos sofrimentos da humanidade. Essa compaixão não consiste somente numa participação afetiva, mas traduz-se numa ajuda eficaz e concreta diante das misérias materiais e morais da humanidade. A Igreja, seguindo Maria, é chamada a assumir uma atitude idêntica para com os pobres e todos os sofredores da terra. A atenção materna da Mãe do Senhor às lágrimas, às dores e às dificuldades dos homens e das mulheres de todos os tempos deve estimular os cristãos a multiplicar os sinais concretos e visíveis de um amor que faça os humildes e os sofredores de hoje participarem nas promessas e esperanças do mundo novo, que nasce da Páscoa. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduza à vida eterna. Amém. E que Maria e José nos conduzam pelas mãos, para que continuemos caminhando com Jesus. Preciso tanto do teu colo de mãe. Eu preciso tanto do teu colo de mãe. Que me ama, me ampara, intercede sempre em meu favor. Que me ama, me ampara, me protege com manto protetor, intercede sempre em meu favor.